Então, a questão é a seguinte, né? O que a Natália perguntou aqui? A Natália queria saber o seguinte, falou, olha, tava num certo patamar, né? Isso, tava num patamar, comecei a te ouvir, fui para outro patamar, mas agora olhando tudo, parece que as coisas estão, parece que eu regredi, sei lá, né? Ou parece que eu tô no mesmo lugar, uma coisa do tipo assim, né? O que que eu faço? Então, Natália, vamos lá, fica comigo aqui, se liga, olha só. Em primeiro lugar, eu queria que você diminuísse a tua ansiedade, porque a ansiedade, ela acaba sendo um mau conselheiro, sabe? Um certa... uma ideia de que a gente precisa reformular tudo, a gente precisa dar uma resposta hoje para tudo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Além de diminuir a ansiedade, o que eu queria falar contigo é o seguinte, olha, há algumas coisas, meu amor, que a gente sabe que estão erradas na nossa vida e que não tem muito espaço para continuar convivendo com a gente, né? Então, algumas coisas a gente precisa cortar para ontem, sabe? E precisa dar um basta mesmo, entende? Tanto algumas amizades ou relacionamentos ou coisas do tipo assim que estão jogando a gente para trás, entendeu? E mais do que isso, algumas coisas morais, né? Algumas condutas morais. Então, o que eu queria fazer contigo agora, eu acho que todo mundo podia fazer isso agora, acho que é exercício para todos nós, para mim também, entende? Era a gente fazer uma lista das pessoas que a gente não tem força para ajudar e mudar, tá? E que estão jogando a gente para trás mesmo, entende? Estão atrapalhando muito a nossa intimidade com Deus, acaba atrapalhando a nossa intimidade com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, sabe? E eu vou te dizer uma coisa, Natália, assim, mais do que nunca, ok? Tu precisa ter vida espiritual, sabe? Com calma. E aqui que tá o ponto da história. A gente sozinho não tem força para resolver essas coisas. Essa é a minha experiência, né? A formação espiritual, a vida de oração, a formação moral, ela é como uma luz que vai pouco a pouco começando a iluminar esse quarto, né? Então você falou, 6 meses antes de casar, você resolveu começar a abrir as cortinas pouco a pouco, você trocou a lâmpada e agora a lâmpada do abajurzinho pelo menos começa a funcionar. E não é raro que a gente comece a ver o quanto estava bagunçado o quarto, né? O quanto esse quarto estava bagunçado, estava sujo, estava quebrado. Ok? Mas isso, Natália, acredita mesmo assim, e não acredita, observa. Isso chama-se luz da consciência moral. O primeiro movimento da consciência moral, ele é justamente esse. É um choque com a nossa vida que a gente vinha vivendo até então e que a gente não tinha percebido, né? Não é que a gente piora quando a gente começa a ter a luz da consciência moral, é que a gente começa a ver o que estava errado. E quando a gente começa a ver o que estava errado, a gente se espanta com esse negócio, né? A gente se surpreende. O mais possível é que antes da gente ter a luz da consciência moral, a gente se irritava com o nosso marido, se irritava com o nosso filho, então fazia outras coisas, né, até mais graves e não doía, sabe? Não tem nada mais terrível do que uma pessoa que faz mal aos outros, uma pessoa que é egoísta, né, sobretudo, e que sequer nota que é assim. E a gente é essa pessoa, né, muitas vezes. Eu queria que você falasse tudo isso que você tá me dizendo, se puder, tá? Chorando se for o caso, porque muitas vezes a gente tem que se doer pelas nossas falhas mesmo, sabe? É bom, a contrição, as lágrimas de contrição, elas são muito boas. Preste atenção, a origem do choro é a nossa infidelidade, é a nossa miséria, é o nosso egoísmo. A origem do sorriso é o amor de Deus, ok? Essa é a história, essa é a nossa história, essa é a história do homem. Essa é a história do homem sobre o mundo, beleza, Natália? É assim, ó, é uma articulação entre o nosso egoísmo e o amor de Deus, que é a gente ao lado dele no fim de tudo, sacou? Quando a gente chora sem o sorriso de Deus no coração, a gente de algum modo tá traindo ele mesmo. A gente não tá acreditando, não tá apostando que ele é capaz disso, sacou? Não tem ninguém mais empenhado na nossa salvação e na nossa alegria do que ele. Antes de eu tentar entrar na live, eu sabia que muitas pessoas iriam ver. E eu falei assim, Deus, se ele me chamar, eu falo. Tá. E eu consigo entender toda a profundidade do que você fala, porque eu tenho buscado essa formação. Mas eu sei que quanto mais a gente busca, mais as coisas vão nos tentar ao contrário. E eu sinto essa tentação constantemente. É isso. E talvez a gente só precise disso, alguém para iluminar nosso quarto, a nossa mente e dizer, olha, continua, sabe? Que é o que você está falando, continua, mas bota no lugar certo. Porque às vezes parece, são tantos caminhos, são tantas coisas. E como você falou, eu, né, vim de um caminho tão tortuoso que parece que eu não sou digna desse colo. Mas a gente não é. A gente não é.
E vou te dizer, quando a gente repara a nossa indignidade, Natália, aí o nosso coração tem que se levar para um outro lugar, para um lugar chamado onipotência de Deus. Deus, ele é tão onipotente que ele é capaz de amar uma pessoa feito eu e feito você, indignos. Entende? Então, assim, é mais um tipo de alegria, ok? De olhar para ele e falar, caramba, ele é todo poderoso mesmo. Ele é tão todo poderoso que ele pode até me amar. Isso a gente tem, quando a gente olha para nossa indignidade, nosso coração tem que ir direto para a onipotência de Deus. Ele é tão poderoso que ele pode, inclusive, me amar e te amar, mesmo a gente sendo indigno.